O Memórias do Poder Legislativo está de volta e a nossa entrevista hoje é com o médico, ex-vereador, ex-deputado federal e estadual José de Castro Coimbra. Deputado, paramos no ponto que o senhor ia contar como é que foi a saída para Brasília direto da Câmara dos Vereadores, da Câmara Municipal de São José, para a Câmara dos Deputados. Pois o nosso deputado, à época, foi candidato a prefeito. Ele era deputado federal por São José, deputado Joaquim Bevilacqua, e foi candidato a prefeito. E eles precisavam de um candidato. E o meu nome terminou sendo cogitado e aquela pressão. Eu falei, pô, mas eu estou fora da política. Eu saí em 72, terminou o meu segundo mandato de vereador. Como vereador. E em 78, 4 anos, sem nenhum contato com a classe política, né? Eu era médico, cirurgião, operava. Mas o senhor tinha tido um trabalho já... Sim, me conheciam, né? Tinha sido mais afinal, eleito. topei ser candidato e tive a sorte de ser eleito. Fui para Brasília e as coisas... Eu digo que eu sou muito filho do acaso. Eu chego em Brasília, primeiro mandato, tem que escolher comissão da saúde, claro, né? Eleição para presidente da Comissão da Saúde. Eu ganho... Não acredito. Eu ganho para ser presidente da Comissão de Saúde. Aí fiquei numa situação razoavelmente boa, assim, para fazer aquilo que eu achava que devia ser feito, que eu tinha prometido lá para os meus clientes, ó, vou fazer medicina no atacado, né? Eu atendendo você aqui, estou fazendo no varejo, atendo você, atendo o seu parente, mas lá eu vou atender. E algumas coisas me preocupavam muito. O que, por exemplo? Por exemplo, a falta de uma lei de planejamento familiar. A falta de uma lei sobre transplante de órgãos. Porque quando o professor Zé Erbini operou o João Boiadeiro, nós não tínhamos uma lei sobre transplante de órgãos. Ele operou pelo prestígio que ele tinha e no peito. Logo depois, para consertar, fizeram uma lei de transplante de órgão, mas fizeram uma lei muito... Atrasada, então. Não, muito rápida, de improviso e muita coisa não foi discutida. Então, eu convoquei, né, alguns simpósios para nós discutirmos o problema transplante de órgãos. Eu convoquei alguns simpósios para a gente discutir o problema de hemodiálise, que era um problema muito sério naquela época no Brasil. Estava morrendo muita gente que estava fazendo hemodiálise. E no final, eu terminei convocando um primeiro simpósio sobre política nacional de saúde. Isso foi no comecinho da década de 80? Foi 79, 79. Não foi? Acho que foi 79 ou comecinho de 80. Quando foi? Não, por aí. Deixa eu ver aqui. 80. 80, 11 de outubro de 79. Então, e aí, o que se discutiu nesse simpósio, deputado? Olha, eu fiquei surpreso pela adesão do Brasil todo a esse simpósio. Tanto que foi o primeiro simpósio da Câmara dos Deputados que teve que fazer uma segunda edição. Nós fizemos uma edição que era normal, sei lá, 2.000 números, não sei o quê. Esse foi o primeiro simpósio que foi necessário uma segunda edição para tantos os interessados. Discutindo política pública de saúde. De saúde. E aconteceu que naquela ocasião o pessoal do SEBS, e tem aqui a prova disso, né, o pessoal da SEBS, onde pontificava o Aroca, que depois foi deputado federal, foi ministro da Saúde, ele apresentou neste simpósio, está aqui a comprovação, a ideia de um sistema universal de saúde. Um sistema único de saúde. Único de saúde universal. E ali nasceu a ideia do SUS, que depois foi caminhando até aqui na Constituição lá de... mais na frente, 88, não sei, virou realidade. Então, eu acho que eu fui muito feliz porque pude fazer alguma coisa efetivamente pela saúde
desse nosso povo sofrido. Naquela época, finzinho da década de 70, comecinho na década de 80, o que preocupava vocês em relação à saúde? Era não existir mesmo uma organização ali, uma política pública que desse conta de quem não podia pagar naquela época nós tínhamos médico? o quê? Nós tínhamos o cliente particular, nós tínhamos a assistência dos institutos. Naquela época tinha muito instituto, IAPB, IAPC, IAPTEC, IAPI, cada instituto ficava responsável pela assistência à saúde dos seus filiados. Depois, tudo isso foi concentrado num único instituto, que é hoje o INSS, Instituto Nacional de Saúde. Pois bem, mas quem não tinha carteira assinada, aí ficava e quem não tinha dinheiro também era carimbado como indigente, né? Que é um negócio terrível. Não tinha acesso à saúde. Não tinha acesso, não tinha direito. E aí as Santas Casas, né? E vai aqui também uma homenagem às Santas Casas, inclusive a Santa Casa de São José dos Campos, onde eu trabalhei muitos anos, nós atendíamos os indigentes. Mas era uma situação muito, muito triste, muito ruim, você chegar lá sem dinheiro, né? Sem, como diz aí o nosso poeta, sem lenço, sem documento. Sem lenço, sem documento. E isso me preocupava muito. Então nós começamos a discutir uma política onde todos tivessem direito. Está aqui, registrado. Básico. A proposta do SUS foi apresentada pela primeira vez pelo próprio SEBS, no primeiro Simpósio Nacional de Política de Saúde da Câmara dos Deputados, em outubro de 79. Exatamente esse simpósio. Nasceu a sementinha do SUS ali. Que nós presidimos como presidente da Comissão de Saúde, e eu era também o presidente do simpósio. O senhor me permite sair só um pouquinho da nossa continuidade aqui, que tem tanta história para contar, né? O senhor participou, então, do começo das discussões do SUS. Como é que o senhor vê esse sistema hoje? A ideia é maravilhosa, tanto que o próprio Obama copiou lá. A ideia é muito boa. Agora, tem faltado compreensão do governo, dos governos que passaram por aí, porque de um mês para o outro, o custo da assistência médica aumenta. É um dos setores onde o desenvolvimento tecnológico influi mais. Gente, eu me formei na época que você clinicava com um termômetro, uma balança, um aparelho de pressão e um estetoscópio. Certo? Só tinha isso. E você tinha que examinar, tinha que palpar, tinha que escutar, tinha que conversar e pá, e pá. E nós chegamos hoje, onde o laboratório, quando eu cheguei em São José dos Campos, uma cidade com 70 mil habitantes, tinha um laboratório de análise. Para você fazer um hemograma, você tinha que demorar 2 dias para ir para o laboratório. Para fazer um teste de gravidez, tinha que pegar um sapo e injetar a urina da mulher no sapo. Meu Deus! Então, veja a evolução. Quanto que avançamos? Avançamos demais. Hoje, sem imagem, ninguém faz nada. Sem uma ressonância, sem uma computação, sem isso, sem um ultrassom e por aí afora. Então, a assistência médica, vamos dizer, a parte tecnológica, se desenvolveu muito, mas isso custa dinheiro. E o SUS, infelizmente, tem um orçamento muito abaixo dos países daqui da Sul-América. Não vamos nem falar de países da Europa ou países lá do primeiro mundo, como eles chamam. Nós investimos em saúde, tudo bem, a gestão não é boa? Não é boa, mas o recurso disponível também é muito pequeno. É isso que eu ia perguntar, é uma questão de recurso ou de gestão? Ambos. Gestão ruim, muito politizada e pouco dinheiro. Porque que é prioridade, isso é unanimidade. Sim. Que a saúde é prioridade, isso a gente cansou de ouvir na propaganda política dessa eleição que passou. Todo mundo promete, né, educação e saúde. Agora, educação de qualidade e saúde de qualidade custa dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em São José dos Campos, a Embraer, uma empresa que nasceu e cresceu lá em São José dos Campos,
resolveu implantar uma escola de 2º grau. O acesso a essa escola só é permitido para alunos que tenham feito o 1º grau em escola pública. Pois bem, investiu nessa escola, investe nessa escola. É escola de qualidade. Os alunos que terminam o 2º ciclo na escola da Embraer passam nas melhores faculdades, passam nas melhores... Então, a massa é boa. O que está faltando é investimento para que esta juventude tenha realmente oportunidade de aprender de acordo com o progresso do momento. E nessa medicina atacado, né, assim por atacado, que o senhor contou para a gente, lá em Brasília, então o senhor pôde desenvolver algumas políticas públicas de muita importância, né? Essa que o senhor falou do planejamento familiar se discute também até hoje, muitas vezes é até um tabu até hoje, né, deputado? Você não imagina como era para a gente operar uma mulher para não ter filho. Quando eu me formei, você tinha que fazer uma junta médica, fazer uma ata, tirar uma cópia da ata, deixar no hospital, uma outra... Quase um crime. Como se fosse... Então, em homenagem à minha mãe, que teve 11 filhos, e que ela vivia... Eu cansei de escutar minha mãe falar, se eu achasse um médico que me operasse, eu não aguento mais ter filho. Eu falei, eu vou lutar pelo planejamento familiar em homenagem à minha mãe. Mas é outra bandeira difícil de bancar. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Eu fui fazer um curso de laparoscopia, que a gente opera pelo umbigo, para fazer laqueadura de trompa. Tinha um bispo lá em São José, mas ele me criticava. Mas ele falava mal de mim. Muitos padres na missa, na segunda-feira eu sabia se os padres tinham falado mal, porque quando eles falavam mal, enchia o consultório. Os pacientes já davam feedback ali. É uma pena que haja essa... vamos dizer, essa coisa religiosa dentro da saúde, né? Nós hoje estamos aí ainda discutindo o problema da célula-tronco, né? Do aborto ainda. Então, eu pude lutar pelo planejamento familiar e no 2º mandato de deputado, um projeto naquela época que eu tinha ficado fora, eu tinha ficado 8 anos aqui, e o Eduardo Jorge, que foi até candidato agora, ele apresentou um projeto muito bom sobre planejamento familiar e nós tivemos a oportunidade de que esse projeto fosse aprovado em janeiro de 96. E o que diz esse projeto, deputado? Sintetizando, para você, mulher, que às vezes é enganada nos ambulatórios que andam por aí, se você tiver 2 filhos, ou se você tiver 25 anos, você tem direito, pela lei de planejamento familiar, de fazer uma cirurgia, se o casal assim decidir. Aí o senhor já pegou até o papelzinho, que era o próximo que eu ia mostrar, ó. Anti-tabaco total. Isso também foi uma luta desse comecinho lá em Brasília ou já foi mais para frente? Foi o 2º discurso que eu fiz no Grande Expediente de Brasília. O primeiro discurso que eu fiz foi sobre a poluição do Rio Paraíba. E o 2º discurso que eu fiz foi sobre a necessidade do Brasil ter leis, porque era uma vergonha, tudo aquelas propagandas mentirosas, enganosas. Que o senhor, como médico, sabia que era tudo errado. Pelo amor de Deus. E aí eu fiz um discurso e conseguimos juntar uma meia dúzia de deputados que já tinham feito alguma coisa na luta anti-tabaco. E lá dentro podia fumar também naquela época? Podia. Era uma bagunça. Aí nós fizemos, hoje nós diríamos que nós tivemos uma frente parlamentar anti-tabaco, né? Mas não era. Naquele tempo não tinha esse batismo ainda. Juntava ali um grupinho. Juntava. E nós combinamos o seguinte: uma vez por semana, um de nós vai à tribuna para falar alguma coisa sobre doenças tabaco relacionadas, sobre necessidade de acabar as fábricas de cigarro fazendo patrocínio para eventos esportivos. Olha que contrassenso. Não, quase que não aconteceu aqui um grande prêmio da Fórmula 1, porque no final era patrocinado pelas fábricas de cigarro
e ameaçaram, inclusive, suspender uma corrida de Fórmula 1 aqui no Brasil. A gente sabe que a indústria do tabaco ela tem um lobby muito forte Poderosa, no Congresso muito Nacional poderosa, até muito hoje. poderosa. E naquela época? O senhor subiu ali, foi o segundo pronunciamento e o dia seguinte? Olha, essas coisas acontecem, né? A gente escuta, tal, mas também você não pode ficar acreditando em tudo que te falam, em todos os telefonemas que você recebe, né? Você não vai acreditar. Mas o senhor foi ameaçado? Não, eu não digo que fui ameaçado, fui advertido. Foi divertido. Toma cuidado que eu estou de olho em foi você. divertido. Mas o Brasil hoje tem uma legislação que é quase perfeita. Eu diria que se a gente fizer mais umas duas coisas, vai ficar uma legislação moderníssima. Hoje ainda se permite vender cigarro em banca de jornal, etc, etc. Padaria. Padaria. E eu já vi gente vendendo 2 cigarros para o menino. Cigarro avulso. Cigarro avulso. Então, nos países onde a política antitabágica é mais rígida, consistente, só tabacaria pode vender. Tá certo, deputado. Eu preciso chamar, então, mais um intervalo e o nosso próximo bloco é o último. Aí a gente vai falar só daqui da Assembleia. Vamos? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já.